Apaixonados por futebol carioca, tudo bem com vocês? Hoje, o Histórias Cariocas falará sobre a incrível campanha do Bangu no Brasileiro de 1985. Deixe seu like e inscreva-se no canal para continuarmos relembrando interessantes histórias do futebol carioca. Atualmente, ao tentarmos imaginar clubes pequenos brigando por títulos em competições nacionais, torna-se um exercício no mínimo de fuga da realidade. Em tempos em que a balança do futebol brasileiro pende sempre aos clubes com maiores investimentos e melhor organização, pensar em um Bangu forte fica apenas em um passado bem distante. Porém, a realidade do futebol brasileiro nem sempre foi essa. O Bangu, até o final da década de 80, sempre foi um clube que dava trabalho aos ditos grandes no Cariocão. Bicampeão carioca em 1933 e em 1966, o clube suburbano teve, principalmente na década de 60, um esquadrão de pôr medo em Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Não à toa, chegou a enfileirar de forma seguida 4 finalíssimas no futebol estadual: 1964, 1965, 1966, quando foi campeão, e 1967, além do título internacional de Nova York, em 1960, tão festejado pelos banguenses. Em sua galeria de craques da década de 60, apareceram nada mais nada menos que Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras, Paulo Borges, Ubirajara Mota, Zósimo e Mário Tito. Mas ainda faltava ao time da Zona Oeste do Rio de Janeiro uma campanha de encher os olhos da sua torcida em âmbito nacional, e o ano de 1985 abriu as portas para o Bangu fazer história. A base do time do Bangu, montada ainda em 1983, dava amostras que a primeira metade da década de 80 para o time de Castor de Andrade poderia dar frutos. No Carioca de 1983, o time da Zona Oeste foi muito bem, participando inclusive do triangular final da competição com Flamengo e Fluminense. A derrota por 2-0 para o Flamengo no último jogo da competição deu o título ao tricolor e deixou um gosto amargo aos banguenses, pois o alvirrubro precisava da vitória para ser campeão. Já em 1984, o Bangu, no somatório dos pontos de todos os turnos, ficou atrás apenas da dupla Fla-Flu. Não participou do triangular final, pois à época Vasco e Fla tinham sido campeões do turno. O clube voltava a fazer boas campanhas no estado e chegava forte ao Brasileiro de 85. No Brasileiro de 85, o Bangu caiu no grupo D por força do regulamento da época. A competição era formada por 4 grupos. No grupo A e grupo B estavam distribuídos os 20 melhores times do ranking da CBF, e nos outros 2 grupos estavam divididos os outros clubes participantes do torneio. O campeonato de 1985 foi o primeiro a adotar a fusão entre Taça de Prata e Taça de Ouro, segunda e primeira divisão respectivamente. O time de Ado, Marinho, Mário Marques e companhia ganhou com veemência o turno e o retorno do seu grupo, chegando à segunda fase do Brasileirão como um dos clubes azarões que poderiam dar trabalho aos grandes em suas chaves. O Bangu caiu no grupo H com o Internacional, Vasco da Gama e Misto do Mato Grosso. Estreou contra o Inter no Maracanã, arrancando um empate por 1-1, gol de João Cláudio. Conseguiu 2 vitórias importantes contra o Vasco no Maracanã, 2-0 e 3-1, onde o craque Marinho e novamente João Cláudio decidiram as partidas para o time de Guilherme da Silveira. Uma vitória e um inesperado empate contra o Misto mantiveram a boa campanha. Na partida de volta contra o Internacional na última rodada, bastava ao Bangu segurar o empate no Beira-Rio para chegar a uma inédita semifinal de Nacional. Tudo indicava que o jogo de Porto Alegre fosse um verdadeiro ataque contra a defesa, pois o Inter era o único time do grupo capaz de ainda tirar a vaga do Bangu do técnico Moisés. Porém, o que se viu foi um Bangu corajoso em busca de fazer história. Novamente, a dupla Marinho e João Cláudio decidiram e colocaram o clube em uma histórica semifinal, 2-1 no Inter em Porto Alegre. E a chegada na semifinal não foi só histórica para o Bangu, mas também para o Brasil de Pelotas, adversário do clube da Zona Oeste na partida decisiva. Bangu e Brasil possuíam histórias parecidas naquele campeonato. Ambos eram azarões,
fizeram campanhas parecidas na primeira fase do torneio e surpreenderam espetacularmente na segunda fase do certame, a se destacar, por exemplo, a classificação do Brasil na segunda fase em um grupo que tinha Flamengo e Bahia. Nas duas partidas da semi, valeu a melhor consistência técnica do Bangu, que era um time melhor que o Brasil. As vitórias no Olímpico por 1-0, gol contra de Jorge Barata, e no Maracanã por 3-1, gols de Marinho e Ado, ratificaram a ideia de um Bangu favorito no confronto. A Zona Oeste representava o Rio na final. Na outra chave, despontava para a final o Curitiba, após uma semifinal acirrada contra o Atlético Mineiro, o 1-0 em Curitiba na partida de ida e o 0-0 em Minas Gerais levaram o Coxa à sua primeira e única final de Brasileiro. Por ordem do regulamento, diferentemente da fase anterior, a decisão seria decidida em apenas um jogo na casa do time de melhor campanha entre os dois finalistas. Portanto, o jogo seria decidido no Rio de Janeiro, pois o Bangu, no geral, tinha um somatório de pontos no campeonato inteiro maior que o Coxa. Além disso, a final foi marcada para uma noite de quarta-feira, dia 31 de julho de 1985, contrariando Castor de Andrade, que desejava o jogo no domingo por achar o dia mais usual para grandes decisões. A Zona Oeste desceu e contou com o apoio das 4 grandes torcidas do Rio de Janeiro para empurrar o Bangu naquela decisão. Cerca de 91 mil pessoas encheram o Maracanã. Índio, aos 25 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Curitiba, levando à loucura a numerosa torcida coxa branca no Maracanã. Apesar do baque, o Bangu manteve o seu padrão de jogo e empatou logo em seguida, aos 35, com Lulinha em um chute de fora da área que contou com um desvio da zaga antes de entrar. O time banguense manteve o padrão de jogo ofensivo de todo o campeonato, usando como arma os 3 atacantes decisivos na competição, Ado, Marinho e João Cláudio, para tentar matar o jogo ainda no tempo normal. E foi nos pés de Marinho, no segundo tempo, que o ponta teve a chance de mudar a história do clube e daqueles jogadores. Ao receber um lançamento de Lulinha em profundidade, Marinho dribla o goleiro Rafael e arremata ao gol. Porém, o árbitro Romualdo Arpe Filho anula o tento, indicando o impedimento do rápido atacante banguense. Por conta da tecnologia da transmissão da época, fica difícil afirmar se o árbitro errou ou não. Não existia linha de impedimento e a posição da câmera da transmissão da Globo nos leva a diversos pontos de vista. O Bangu mantém a pressão, porém a final foi mesmo decidida nos pênaltis. Nos penais deu Coritiba, 6-5, sendo que Ado, um dos melhores jogadores daquele Bangu, foi o único a perder uma cobrança naquela decisão. O Brasil, enfim, era do Coxa. Ao longo dos anos, o Coritiba se manteve nas divisões principais do país. Já o tempo foi mais cruel com o Bangu, que andou transitando em divisões inferiores. O clube ainda luta para se reerguer. Os tempos gloriosos ficaram na lembrança do torcedor da Zona Oeste. Manter isso vivo é manter um Bangu vivo, um clube que tem a sua importância no cenário brasileiro. O maior time da história do Bangu ainda terá um capítulo importante no futuro do canal, quando contaremos a trajetória do clube na excelente campanha do Carioca de 1985. Ficamos por aqui. Acompanhe a nossa página no YouTube para saber de mais histórias dos grandes esquadrões do Rio de Janeiro. Saudações!